Você já se apaixonou quando era adolescente? Eu tenho certeza que agora você está se perguntando O que isso aqui tem a ver com criar um personagem para um jogo? Mas calma, fica aí que eu prometo que tudo vai fazer sentido. Parte 1. Coração partido é requisito básico para criar personagens. Eu acho que existem 3 pré-requisitos para criar um personagem cativante dentro de um game. 1. Entender o seu processo criativo. 2. Ter boas referências e inspirações em outros personagens de várias culturas diferentes. E 3. Sofrer de amor por causa de uma paixão platônica na adolescência ou na infância. A gente vai começar de trás para frente, com o seu amor platônico e inalcançável do passado. Mas calma, eu não tô aqui para fazer você relembrar momentos tristes. Eu tô aqui para te dizer que isso pode ter sido uma coisa boa e talvez você nem tenha se dado conta. Para isso vou te contar uma história, a história do meu amor platônico do ensino médio. Eu vou me arrepender de falar isso aqui em público. Parte 2. Vivendo e aprendendo, amando e se Quando eu tava terminando a oitava série, eu me apaixonei por uma garota. E tu sabe como é que é quando você se apaixona e é adolescente? Meio que só existem 2 alternativas. 1, ir lá e falar com ela. 2, guardar esse sentimento para você e ficar remoendo ele o ano letivo inteiro. Adivinha qual foi que eu escolhi? Pois é, nesse meio tempo eu não falei com ela e vi pessoas mais corajosas do que eu indo trocar ideia e conseguindo dar uns beijos no até então amor da minha vida. Mas acredita ou não, depois de muito tempo, uma coisa inesperada aconteceu. A gente começou a se aproximar. Só que deu tudo errado e não porque ela me rejeitou, foi exatamente o contrário. A gente foi se aproximando e se conhecendo. E é aí que mora o problema. Parte 3. Ela me ama, ela só ainda não sabe disso. Quando a paixão que você sente por alguém é platônica e vocês não se aproximam de verdade, a real é que vocês não se conhecem. Você idealiza um personagem que tá só na tua mente e não o que a pessoa é de verdade. Ela vai ter todas as qualidades e poucos defeitos ou até nenhum, porque nós criamos essa imagem. Uma paixão platônica, ninguém pensa nos defeitos e todas as qualidades são inventadas. É isso que significa o termo platônico, que é algo que vive no mundo das ideias e não no mundo real, o mundo físico que a gente vivencia na pele. E no fim das contas eu fiquei com a garota. Final feliz, então? Não. A gente ficou por alguns dias, talvez umas semanas, eu já nem lembro mais, mas eu lembro nitidamente da sensação de perder o interesse e ficar chateado pensando: eu sofri 2 anos inteiros pra terminar assim? Eu sei, que merda. Parte 4. Todos os personagens do mundo são chatos. A verdade é que todo mundo sabe como criar um personagem cativante, porque isso não é muito diferente do que criar um amor platônico. Sabe o que eu quero dizer? Não sei se você conhece, mas existe uma série de livros de ficção científica muito legal, conhecida como O Problema dos 3 Corpos. No segundo livro, A Floresta Sombria, um cara chamado Luoji, ou pelo menos eu acho que é assim que fala, Luoji, Lugi, sei lá. Queria um personagem para um livro, uma garota dos sonhos. Ele imagina quem eram os pais dela, onde ela nasceu, seus amigos de infância, do que gostava de brincar, dos seus traumas, que nota tirava na escola, qual faculdade ela fez, quais eram as suas músicas, filmes, livros, obras de arte favoritas e por aí vai. Até chegar ao ponto que ela era tão real para ele que o cara começou a ver e conversar com ela de verdade. Chegaram até a fazer uma viagem juntos para as montanhas. E por que foi que ele fez tudo isso para criar um personagem? É que quando você conhece o personagem, você sabe exatamente como ele vai se comportar, desde o tom de voz até a forma de andar e falar. Quando você joga God of War, você não espera ver o Kratos abrindo um baú com delicadeza, mas você imagina ele quebrando o baú de fora pra dentro na base da porrada. Na trilogia clássica, diante de toda a raiva acumulada que ele tinha, você não esperava ver ele falando gentilmente com alguém. Mas quando você começa o jogo de 2018 e vê ele mais velho, com um filho cremando uma esposa, você espera outro tipo de comportamento. Ainda mais levando em conta tudo o que você sabe sobre ele. Conhecendo o passado do personagem e vendo seu estado atual, isso faz você imaginar as coisas que aconteceram até chegar ali. E isso é o autor fazendo você criar um Kratos com as suas próprias ideias, o que vai aumentar ainda mais a sua conexão com ele. Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Mas como faz pra criar um personagem cativante assim como o Kratos? Parte 5. É só o personagem principal ter um cachorro fofo e o sucesso tá garantido. Se você gosta de game design, provavelmente já ouviu falar em um livro chamado Level Up, do Scott Rogers. Em um determinado momento, ele fala sobre várias metodologias para criação de personagens, tipo a jornada do herói. Resumindo, o herói vive num mundo comum, de repente ele é chamado pra aventura, recusa o chamado, ele encontra um mentor, atravessa o seu primeiro desafio, e aí blá 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 blá, e no fim ele passa pela aprovação suprema e se torna um herói verdadeiro. Também existem várias outras formas de criar um herói.
Tipo, dar um like nesse vídeo e compartilhar com a galera do Discord. Isso faz você virar um herói pra mim. Mas o que me chamou a atenção no texto dele foi o triângulo da esquisitice, que você tá vendo aí na tela. Ele tem 3 elementos. O mundo é o local e a cultura criada de onde o jogo se passa. Já as atividades têm relação com as principais mecânicas e dinâmicas. Basicamente é o gameplay. E os personagens são aqueles que vivenciam e experimentam as atividades realizadas no mundo que você desenvolveu. E nós entendemos essas experiências através dos olhos deles. E esse triângulo é tipo o trio do bom, bonito e barato, onde você escolhe 2 e abre mão de um. Se é bom e bonito, não é barato. Se é barato e bonito, não é bom. E se é bom e barato, não é bonito. A ideia do triângulo da esquisitice é a mesma, só que você escolhe um para se aprofundar e abrir mão de 2. Se você escolher os personagens, abre mão da profundidade do mundo e atividades. Um bom exemplo é o jogo Never Song, da Atmos Games. É um jogo indie side-scroller 2D bem diferente, mas nem tanto. Ele tem elementos de combate simples, personagens bizarros, humor negro, um pouco de violência explícita, plot twists e tudo regado com um cenário muito bonito que lembra as obras do Tim Burton. As atividades são resolver puzzles, falar com NPCs, recolher informações, abrir portas, bater nos inimigos, etc. Já o mundo é um mundo dos sonhos, cheio de fantasias. É literalmente um coma. E de personagens existem vários, mas o foco da história está em Pete e Ren, 2 grandes amigos e amantes que foram separados por causa do vilão. E a gente já conhece todos esses elementos, mas o importante não é que o jogo tenha algo totalmente novo e 100% original. O importante é saber onde focar. E o criador decidiu focar na história de Pete, Ren e seus amigos que você conhece durante o jogo. Proporcionalmente escolheram se aprofundar nos personagens e não tanto nas atividades e no mundo. Não é à toa que o conjunto da obra fez Never Song ser bem recebido pelo público e pela crítica nas principais plataformas. E você pode usar o triângulo em jogos, mas também pode observar ele sendo usado em muitas outras mídias, tipo no filme Matrix. O personagem principal é o clássico escolhido. Ele tem seus sidekicks, seu mentor, seu crush. Suas atividades se baseiam em aprender e lutar. Já o mundo é tão louco e tão grande que criou toda uma cultura em torno do filme. O triângulo da esquisitice não é uma fórmula. Ele não funciona para todos os casos e nem deve ser seguido como uma receita de bolo. Existem inúmeras obras que fogem completamente disso, tipo a série Lost, onde os personagens são profundos, o mundo é maluco e as atividades são bizarras. Mas é uma série com muitos episódios e todos muito longos. Dá pra se aprofundar em muita coisa. Sem falar em Red Dead Redemption e vários outros jogos AAA que também se aprofundam em todos os 3 elementos. Mas no final das contas, ele é uma ótima ferramenta para desenvolver jogos, principalmente jogos indie. Parte 6. Te vejo na outra vida, brother. Eu também queria mostrar agora no finalzinho que eu também tô utilizando os métodos que eu falei nesse vídeo para criar o meu game. Eu comecei pensando aqui no triângulo da esquisitice e no começo eu queria dar um foco muito grande pros personagens, mas na ideia de game que eu tive as atividades também seriam bem diferentes e aí eu pensei, poxa, vamos dessa vez seguir a ideia do tio Scott e ver o que acontece. Mas eu foquei mais em atividades, só que também não deixei de lado os personagens. Eu criei aqui um background para cada um ser muito bem construído, ter realmente uma relevância dentro do game. E além desses personagens básicos, também vão ter os inimigos. E uma das ideias do game é que você consiga encontrar elementos no jogo que estão deslocados da sua linha do tempo. Se você não conhece que tipo de jogo é esse que eu tô criando, que é de viagem no tempo, eu vou deixar um cardzinho aqui do lado para você dar uma olhada depois. Mas também você vai conseguir conhecer um pouco mais sobre esses inimigos durante o jogo. Quando você encontrar alguns elementos no game, você pode trocar com certo NPC para conseguir informações sobre cada um desses carinhas que você vai encontrar durante a jogatina. Tanto dos inimigos normais, mas também dos chefes, dos boss. Que aqui são 3 boss, mas para a versão 1 do jogo vou implementar 1 ou no máximo 2. Então a gente já falou sobre amor platônico e como a gente tem sim a capacidade de poder criar bons personagens aqui na nossa mente. E que a gente não precisa ser um especialista em design narrativo para poder fazer isso. Também falamos sobre boas referências com o triângulo da esquisitice e por fim só faltou o processo criativo. Mas eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, eu vou deixar aqui para você assistir. E caso você queira saber um pouco mais sobre os personagens que eu mostrei de relance aqui no vídeo, você pode assistir a esse vídeo aqui, onde eu falei sobre os personagens, sobre o mundo do jogo, sobre as atividades e também sobre o estúdio que eu tô criando. Eu vou trazer aqui pro canal os processos relacionados à criação legal de um estúdio e também os processos de gestão relacionados a ele. Antes de acabar, eu queria deixar um agradecimento especial pro Fábio e pro Jojo, que lá na comunidade da Nos Lobos me ajudaram a ter algumas ideias para fazer esse vídeo aqui. E mais especial ainda para você que viu até o final, deixou o like e também vai compartilhar com a galera
galera game dev lá do Discord ou do grupo de amigos que você conhece. Eu acho que a gente se vê na próxima. Valeu!